Deseja a paz e a graça de Cristo Jesus. Deus nos chamou para fazer discípulo, multiplicando dia a dia o DNA de Jesus. Essa é a nossa tarefa aqui na terra. Discípulo ao seu lado, o ir de fazer discípulo. Essa foi a última palavra de Jesus ao seu discípulo. Parece que esse é o ponto mais alto do nosso chamamento. É como se o Senhor Jesus tivesse todo o tempo preparando o terreno para dar essa palavra. Depois de fazer tudo o que o Pai lhe recomendaram, finalmente o Senhor Jesus podia dar a ordem: fazer discípulo de todas as nações. Discipulado é vida na vida. É o processo que você recebe e dá. Como cristão, podemos negligenciar esse mandamento? Claro que não. Podemos fazer de qualquer jeito ou de maneira que eu acho melhor? Cuidado, não seja como um mar morto. Discipulado é um processo por meio qual um discípulo investe intencionalmente em outro discípulo para que se torne mais semelhante a Cristo, viver as ordenanças bíblicas e chegar a ser discípulo multiplicador. É uma tarefa fácil? Não. Requer de nós sairmos da nossa zona de conforto e ter muita dedicação com o nosso próximo. Algo importante em relação ao discipulador é que sua maneira de viver e agir é um testemunho sobre o que eu creio a respeito. No capítulo 2, 42, Lucas fornece um resumo da maneira pelas quais os crentes da igreja primitiva cresceram como discípulos. Lucas, ele escreve: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. Lucas nos diz que os primeiros discípulos se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Também fala da devoção dos primeiros discípulos. A comunhão, Lucas nos diz que a igreja primitiva era dedicada ao partir do pão. E também com comunhão dos santos, nos lembra que nós devemos reunir corporativamente para crescer como indivíduos e vivemos em oração, orando uns, seguindo pelos outros. Os pais da igreja primitiva, utilizamos esses meios comuns da graça. Ao fazê-lo, Cristo equipará o seu discípulo para fazer discípulo, e o seu louvor continuará se espalhando até os confins da terra. Como atleta, devemos sempre estar passando o bastão para o próximo, como se fosse uma corrida de revezamento 4 vencimento. Só devemos estar alerta ao perigo de não falharmos como discipulador, pois quando a primeira geração não faz discípulos convictos, ela empurra as demais gerações para o terrível abismo da apostasia. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 1 ao 4, e também Hebreus capítulo 5, 11 e 6, 13. Lembre-se, uma geração de discipulador convicto nos ensina a palavra, está pronto para morrer pelo que crê. Isso deve ser passado de geração em geração. Quando a segunda geração de discípulo pega o bastão corretamente, ela acredita no que foi ensinado a ele pelo seu discipulador anterior. O ensino da segunda geração de discípulos traz consigo a convicção dos primeiros discipuladores. Alerta-se, a segunda geração, se ela não passa o bastão corretamente para a terceira geração, teremos uma geração que questiona. Ela vai querer saber da geração anterior se é assim mesmo que foi ensinado, o porquê desse ensinamento e se vale a pena cumprir. Por isso, se não tivermos convicto do que foi ensinado e o bom testemunho, a quarta geração de discípulos será uma geração que rejeita. Iremos ter uma geração de crentes que não quer saber nada sobre esses valores que foi ensinado. Se o bastão não for passado corretamente, o discípulo terá prejuízos espirituais na formação de novos discípulos. Devemos instruir no mandamento mútuo que é: ame-se uns aos outros, aceite-se uns aos outros, saúde-se uns aos outros, tenha igual cuidado uns pelos outros, sujeite-se uns aos outros, suporte-se uns aos outros, não tenha inveja uns dos outros, deixe de julgar uns aos outros, ensine com base na Escritura, não fale mal uns dos outros, não devemos provocar uns aos outros, não minta uns aos outros, perdoe-se mutuamente, edifique-se uns aos outros, ensine uns aos outros, encoraje-se
uns aos outros. Aconselhe-se uns aos outros. Discípulo é servir uns aos outros, levar os fardos uns dos outros. Por isso, seja bondoso uns para com os outros. Ore pelos outros. A maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. A maior dificuldade após a conversão é manter o coração em Deus. Deus nunca enviou o mundo para a igreja, mas enviou a sua igreja ao mundo. Fica aqui a reflexão e eu desejo a paz e a graça de Cristo. Seja um discípulo e um discipulador.